Oiê, eu sou a Giza e esse é o Dando Voz aos Meus Pensamentos, um lugar onde há uma fala, talvez você se escute também. Estamos com um novo cenário. Ai, desculpa, violão. Desculpa, meu amor. Voltando. Estamos com um novo cenário. Como eu falei no último episódio com a Isadora, eu estava de mudança. A gente se mudou do nosso apartamento lindo. Moramos lá por 2 anos, pouquinho, quase 3, na verdade, eu acho. 2 anos. E foi, assim, incrível, foi uma experiência maravilhosa. Foi um recomeço pra mim, porque eu estava acostumada a morar sozinha. Apesar de ter vindo de um ano morando com outras pessoas, assim, mas foi um momento que eu me senti num lar mesmo, sabe? Em que eu sentia que a casa era minha, que eu me sentia à vontade pra ser quem eu sou, pra fazer as coisas que eu faço, enfim. E eu acho que a gente tinha muito disso, tanto eu quanto as meninas, de se sentir à vontade. E, enfim, foi uma experiência única, agora cada uma seguiu o seu caminho. E agora eu estou aqui. E vocês já conhecem essa casa, porque eu já gravei um podcast aqui, mas eu gravei na sala com um amigo meu. Esse aí, depois a gente vê, outro dia eu faço um episódio com os meus novos roommates. Sobre o que nós vamos falar hoje. Sabe quando você vai na terapia e é aquele dia que você fala, hoje eu não tenho nada pra falar, não tenho nada pra reclamar, e é o dia que você mais chora, é o dia que você... Eu acho que eu tô nesse dia, assim, só que ao mesmo tempo eu tô um pouco perdida. Eu acho que eu tô processando muitas informações, a minha vida tem mudado muito rápido, assim, tem acontecido muitas coisas ao mesmo tempo. É mudança de trabalho, é mudança de rotina, ou falta de rotina. E, enfim, eu acho que essas coisas mexem muito com a gente. E eu acho que uma das coisas, assim, que tem me pegado muito, vou dar um exemplo, né? Eu sempre gosto de trazer exemplos aqui dos relatos, dos aprendizados que eu tenho por aí. É que é frustrante, né, quando você vê pessoas incríveis não sendo valorizadas. Eu acho que desde criança eu tenho um senso de justiça muito grande e uma vontade de resolver tudo, de ajudar todo mundo, de fazer acontecer, mas conforme você vai ganhando maturidade, não vou nem dizer idade, mas maturidade, você vai vivendo, você vai passando pelas coisas, enfrentando N situações, você vai só abrindo mão e desistindo e achando que você não tem o que fazer. Então é isso mesmo. Eu acho que chega uma fase da vida que eu acho que todo mundo fica assim, talvez por isso que o mundo seja tão caótico e cheio de, enfim, coisas injustas. Ao mesmo tempo que eu entendo, é foda, porque você vai estudando, vai aprendendo, vai se autoconhecendo, vai tentando compreender as outras pessoas, você acaba entendendo os dois lados da história, mesmo achando injusto. É complicado. E uma coisa que tem me pegado muito é ver pessoas boas não sendo valorizadas, só que ao mesmo tempo, quando essas pessoas não são valorizadas, aí elas começam a agir de uma forma incoerente com o que elas eram antes. Ao mesmo tempo que eu entendo agir dessa forma, eu não entendo. Doido isso, louco. Eu entendo assim, porque chega uma hora que você cansa e você fala, então também vou, já que só valoriza o que é ruim, vou ser ruim também. Só que daí você acaba desmoronando tudo que você construiu até ali, toda a sua reputação, né, essa palavra, reputação que você construiu até ali, desmorona. E é triste ver isso acontecer.
E eu entendo, eu queria que as pessoas fossem valorizadas pelo que elas são, pela competência, né? Ontem eu acho que eu estava conversando com uma amiga, lá, uma colega de trabalho, e ela falou isso, ela falou sobre competência. Ela falou, às vezes a gente perde pessoas competentes por valorizar mais a performance. E performance, quando a gente diz no âmbito de performar mesmo, de ser performático, e não do âmbito de realmente a pessoa ser aquilo. A gente sabe que ninguém é. Nós somos muitas coisas, gente. É muita ignorância e prepotência a gente achar que a gente é. Ai, a Giza ela é muito carismática, ela é muito legal, ela é tão galera. Não! Eu também sou escrota, eu também sou chata, eu também sou preguiçosa, eu também sou teimosa, eu também sou triste, melancólica. Então, é complicado, mas aí a gente acaba valorizando mais quem consegue performar por mais tempo, mas eu acredito que a longo prazo não é uma boa escolha. Eu acho que a longo prazo não se sustenta, não há nome, não há nada que faça sustentar só performar, sabe? Eu acho que a gente tem que buscar coisas mais coerentes e valorizar a humanidade das pessoas e das coisas. E quanto mais humano, mais sincero. Eu venho buscando muito isso, tentando ao máximo ser sincera comigo mesma, com as minhas emoções, com os meus sentimentos, com as coisas que eu penso, com as coisas que eu acredito. Só que ao mesmo tempo eu sei que a vida empurra a gente pra ir contra isso, e contra as nossas próprias narrativas, e contra o que a gente acredita. É complicado, e eu sei que a gente não tem que ir para os extremos, e eu aprendo muito indo para os extremos. Eu não sei se vocês é assim também, mas eu vou muito para os extremos. E é doloroso ir para os extremos, porque a gente cai. Eu não tô romantizando aqui, nem quero romantizar, falar que a gente precisa passar pelas coisas assim, a gente precisa sofrer, porque tudo isso são crenças, são paradigmas. E eu tô cansada de acreditar nessas crenças, nesses paradigmas, que tudo tem que ser difícil, mas ao mesmo tempo eu sei que são. É complicado, eu quero o meu propósito nesse podcast, na minha vida, é tentar ajudar as pessoas. Só que para eu ajudar as pessoas, eu preciso me ajudar. E eu tô tentando ser coerente com o que eu sou, com o que eu acredito, mas tem horas que a gente acaba indo para os extremos ou acaba se afastando de quem a gente é. Porque é importante ter um chão para pisar, né? E para você ter um chão para pisar, você precisa ser, às vezes, coisas que você não é, agir de formas que você não agiria, ou ir contra coisas que você acredita. Como buscar esse meio termo, né? Sei que tá em alta o Equilibrium da Anitta, e agora eu acho que ela vai lançar a parte 2, e na parte 1 ela falou muito desse caminho do meio, e é uma das coisas que eu venho buscado, tentado, e eu acho que toda essa minha trajetória aqui em São Paulo, esses 3 anos, indo para 4 anos, eu tenho tentado encontrar esse caminho do meio. É o que eu falei no episódio com a Isadora, né, que foi o penúltimo antes desse, com a Silvia, que foi maravilhoso. Eu amei os comentários de vocês falando que amaram também, que foi num lugar diferente. Eu gosto de gravar em um lugar diferente, mas nem sempre consigo. E, gente, alguém patrocina esse podcast para eu comprar equipamentos, porque eu gravei aquele episódio com uma Osmo, que é uma câmera da DJI, que um amigo meu emprestou, a mãe a Silvia, né, a mãe. O filho da Silvia me emprestou, o Luiz. Inclusive, eu tenho que gravar um episódio com ele também, porque eu acho que ele é uma pessoa incrível, que vocês precisam conhecer. Quem conhece ele de verdade não imagina a sabedoria, os ensinamentos e, enfim, as coisas que ele acredita. E
Enfim, ele tem ensinamentos valiosos, assim, para passar, mas ele também não é uma pessoa muito aberta com todos. Eu acho isso muito bom. Eu acho que talvez se eu fosse um pouco mais como ele, me protegesse mais, talvez eu não teria passado por algumas coisas, mas também vem de personalidade, né? São personalidades e, enfim. Mas é isso. Alguém patrocina aqui esse podcast pra gente comprar uma Osmo e eu poder realizar o meu sonho de gravar cada dia num canto diferente, porque daí com a Osmo eu só saio andando com ela assim, porque ela fica tipo um pau de selfie e ela vira, então, tipo, ai, gente, sensacional. Dá pra gravar na vertical, na horizontal. E ela tem uma lavagem mais vintage, meio amarelada, assim, eu acho incrível. Fugir do assunto aqui pra, enfim, é isso. Mas é isso, como buscar esse caminho do meio? Acho que hoje o episódio é mais para questionar vocês, para vocês trazerem não sei se solução, porque eu não acredito em uma solução definitiva das coisas. Eu acho que a gente melhora alguma coisa, mas sempre vai ter coisa para melhorar, porque senão não estaríamos aqui, né? Senão o nosso próprio corpo, né, a matéria, né, não seria perene, né? Ele não dura, não dura. Então acho que a gente está o tempo todo constantemente buscando evoluir, buscando melhorar, buscando ajudar. Ao mesmo tempo que eu sinto que eu faço muito, que eu estou conseguindo cumprir de alguma forma o meu propósito, talvez não da maneira mais correta ou com os melhores equipamentos, por assim dizer, mas eu estou dando o meu melhor, eu estou contente assim, com o que eu tenho feito, mas ao mesmo tempo eu me questiono muito de me cobrar mesmo, que eu acho que também não, que eu poderia estar fazendo mais, eu poderia estar fazendo melhor, mas até onde o meu pé alcança, até onde eu consigo ir sem, sem me perder. Porque eu sei que nós estamos, sempre estamos, nunca somos de fato algo que eu acho que é muito volátil. Como? Eu acho que uma das coisas que eu tenho aprendido é que a gente nunca vai ter uma identidade, né? Tudo é muito cíclico, então a gente nunca vai ter uma identidade completa. Acho que não tem como eu descobrir ou encontrar quem é a Giza de fato. Nessa fase da vida eu estou sendo essa Giza. Numa outra fase eu fui outra e daqui a um tempo talvez eu nem concorde com nada do que eu tô falando aqui. A vida cara, eu acho a vida sensacional, eu acho a vida realmente uma maravilha, aquele clichê, né? Que é a vida é uma maravilha. Porque ela é tão doida, tão maluca e ao mesmo tempo tão divertida, tão engraçada, tão triste, tão depressiva. Aí depois ela é tão eufórica. É genial quem criou isso aqui, parabéns, ó. Quem criou a vida, o Deus, o cosmos, o universo e o, sei lá, os arquitetos da Matrix, tá de parabéns, que a vida realmente ela é sensacional, assim, de viver tudo isso. Mas eu acho que é isso, é tentar viver, né? É o clichê, bater no clichê. O clichê é o óbvio, é sempre o óbvio. A gente não quer confiar ou acreditar no óbvio, mas é isso. É viver um dia de cada vez, viver com presença, aproveitar cada instante, cada momento, como se fosse o último, como se fosse o único, porque é único. Eu não sou a mesma Giza de alguns minutos atrás, quando eu tava lá lavando meu cabelo. Eu nunca vou repetir aquilo lá. Posso fazer coisas parecidas, mas não vai ser igual. Não vai ser, nunca vai ser. O convite é: viva a vida de maneira única, porque ela é cada instante e não se cobre tanto. Eu sei que a gente quer resolver as coisas do mundo, quer ajudar todo mundo, mas não dá para fazer isso.
pelo menos não completamente, pelo menos talvez não nessa dimensão aqui física, talvez em outras, que a gente não tem todas as informações, eu não sei tudo que se passa. Espero que eu tenha ajudado, que eu tenha contribuído. Se fez algum sentido para você, compartilha com um amigo que você acha que precisa ouvir isso, que não vai ficar tão confuso como eu hoje. E você concorda, discorda, ou se você tem alguma mensagem também para me passar, porque eu acredito em reciprocidade. É o que eu acredito. Reciprocidade, eu acredito que a vida é coletiva. Então, não é só eu aqui para vocês. Vocês também trazem muitas coisas boas para mim, que me ajudam grandemente. E eu quero aproveitar para agradecer vocês. Agradecer esse 1 ano e pouco de podcast. Tem sido incrível. Esse já vai ser, sei lá, o 57º, 58º, não lembro, episódio. Então, muito contente, assim. Foi uma coisa que eu consegui fazer e não parar. E não desistir pelo caminho mesmo, sendo difícil muitas vezes. Estar fazendo esse trabalho, porque ele realmente é um trabalho literalmente gratuito que eu faço aqui, só emprestando a minha alma. Mas eu não me arrependo nem um pouco, eu amo fazer isso. Eu amo ter um podcast, eu acho incrível. E é terapêutico pra mim. Enfim, é isso. Obrigada por tudo. Se você estiver me assistindo no YouTube, um beijo no seu coração. Se você estiver me ouvindo também no Spotify, um beijo no seu coração. Se quiser me marcar lá no Instagram, eu vou ficar muito feliz. É isso. E nunca se esqueça, abrace o teu jardim e floresça. Beijinhos.